é porque o Flávio mexeu no peixe grande. Aquele cara que nunca saía da toca, se beneficiava do tráfico de drogas, mas nunca tinha que se expor. Ponto número 2, a não designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas. Então Lula ele representa o interesse dos traficantes, não dos brasileiros. Esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Bolsonaro, o senhor vai nos ajudar a montar um quebra-cabeça que está sendo construído há semanas, né, sobre essa questão das tarifas dos Estados Unidos. Envolve também as questões ligadas à mudança de classificação de PCC e Comando Vermelho da semana passada também, mas enfim. O que é que o senhor pode dizer para começar essa nossa conversa sobre essa declaração do presidente da República? Obrigado pelo espaço, Felipe. Primeiro de tudo, é mais do que lamentável, é repugnante um presidente da República se dirigir aos seus opositores políticos, sugerindo o enforcamento deles. Ora, o que será que a gente fez de tão grave que a gente mereça a morte? E depois, Felipe, quando algum louco recebe essa mensagem e vem fazer um atentado contra a nossa vida, igual fizeram contra o meu pai, igual com frequência tem ocorrido contra o Donald Trump, igual assassinaram o presidenciável Miguel Turbay Uribe na Colômbia ou Fernando Villavicencio no Equador, quando isso ocorre, pessoas como Lula lavam as mãos e dizem eu não tenho nada a ver com isso. Então, é muito grave. Tá? Na data de ontem mesmo, os advogados do Flávio Bolsonaro entraram com uma ação, eu não sei exatamente em qual órgão, mas pedindo investigação sobre ameaça, incitação ao crime provocada pelo Lula. E isso daí é uma página que não pode haver, nem na direita e nem na esquerda. Você nunca vai ver, Felipe, a gente incentivando pessoas que, porventura, venham a falar em assassinar opositores políticos. A gente não pode admitir, de maneira nenhuma, a violência como instrumento político. Esse é o ponto número 1. Agora vamos analisar um pouco mais profundamente o que o Lula falou. Ele nos acusa de vendilhões, como quem vai aos Estados Unidos e pede tarifas. Primeiro que isso é mentira. Tá? Quem foi aos Estados Unidos entregar o país foi o Lula. Matéria do Poder 360. Quando o Lula foi negociar, ou melhor, entregar as terras raras brasileiras para o Trump, em troca, ele pediu duas coisas. Número 1, está nessa matéria do Poder 360, ele fala para os Estados Unidos parar de brigar com a China. Ou seja, o Lula representa o interesse chinês nessa disputa, não os brasileiros. Ponto número 2, a não designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas. Então Lula ele representa o interesse dos traficantes, não dos brasileiros. E aí eu pergunto para quem não está nos assistindo, quem é o verdadeiro vendilhão da pátria com esse tipo de conduta? Botei a conduta do Lula, agora vamos para a conduta do Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos? Primeiro, ele foi pedir a designação de CV e PCC como organizações narcoterroristas para haver um combate mais efetivo contra esses traficantes que tocam o terror, que impõem toque de recolher. E quem mais sofre são os pobres que estão dentro dessas áreas dominadas por esses marginais. O Flávio Bolsonaro foi muito bem na reunião com o Trump, com o secretário Rubio e com o vice-presidente dos Estados Unidos, o D.D. Vance, quando ele sempre expõe que 1 em cada 4 brasileiros vivem num território dominado por essas pessoas. E isso impacta, porque normalmente o americano ele acha que isso é coisa do México, não do Brasil. Então o Flávio Bolsonaro foi muito feliz na sua argumentação e teve sucesso. Tanto que, retornando ao Brasil, foram designados como narcoterroristas esses dois grupos. E o principal ponto nessa designação é o quê? É o foco do americano em combater o crime de lavagem de capitais. Porque a gente não pode imaginar que o principal beneficiário do tráfico de drogas é o traficante com o fuzil lá na boca de fumo. Não. Esse dinheiro, depois, de alguma maneira, ele tem que entrar dentro do sistema financeiro. E na América Latina, o Brasil é que tem o mais desenvolvido sistema bancário dentre os países. Ou seja, o dinheiro dos produtores de coca da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do PCC com posto de gasolina e etc., muitas das vezes, ou frequentemente, é lavado no Brasil. O que significa ser lavado? Dar a aparência de ilícito para que então você possa usufruir desse dinheiro sem problema com as autoridades fiscalizatórias, né? Notoriamente a Receita Federal. Então é isso que está por trás. Por que está tendo tanto debate? É porque o Flávio mexeu no peixe grande. Aquele cara que nunca saía da toca, se beneficiava do tráfico de drogas, mas nunca tinha que se expor
né, para defender os seus interesses. E agora está muito claro para a população. Quem defende o interesse dos traficantes, quem entrega as riquezas nacionais para representar interesses chineses e do CV e do PCC, e quem é que vai aos Estados Unidos buscando o interesse dos brasileiros, em proteger aquela pessoa que toma uma arma na cara e perde um celular que muitas das vezes sequer terminou de pagar. É isso daí que está nessa grande fotografia, Felipe. Estamos aqui conversando então com o Eduardo Bolsonaro, que falou sobre muitos aspectos importantes em relação a esse assunto e a tudo que tem sido discutido. Vamos colocar desde a reunião que você e seu irmão, também o jornalista Paulo Figueiredo, tiveram na semana passada, o encontro com o Donald Trump. Foi uma semana com muitos fatos, muitas notícias, muita suposição também. Então é importante que a gente separe em várias gavetinhas para que a gente consiga tratar de tudo. Bom, o assunto tarifas é importantíssimo para o nosso país, porque tem consequências sérias e tem ficado difícil, pelo menos na minha percepção, separar a informação, Eduardo, a notícia, o fato e a forma como isso tem sido usado até como arma eleitoral. E nesse caso, quem é prejudicado é o povo, é a população. Eu consegui confirmar aqui que essa taxação, ela não foi uma surpresa para o governo. O governo a equipe econômica do governo Lula foi avisada na semana passada da iminência do anúncio da taxação. O que foi surpresa foi o grau do que consideraram um ataque por conta de um texto contundente, né, 110 páginas, e o nível, ou seja, 25%, algo que ficou muito acima do que era esperado. Bom, esse caso não nos mostra que existe uma espécie de vício, Eduardo, da política brasileira em construir narrativas antes de esclarecer os fatos? E aproveito para perguntar se vocês sabiam desse aviso prévio ao governo, se tinham essa informação? Perfeito, Joana. Muito perfeita explicação, né? Esclarecimento. Vamos lá. A guerra de narrativas ela é praticamente natural da política. É muito difícil você conseguir fugir disso. Você pode ver, hoje em dia a sociedade está polarizada por quê? Porque acabou-se o debate racional. Muitas das vezes nos anos 90, mesmo no cenário político, você tinha era razoável o nível de discussão. Hoje em dia isso acabou. A esquerda ela adotou uma estratégia onde ela pretende demonizar o seu opositor. Você vê, o Lula acabou de sugerir o enforcamento meu e do Flávio. Depois eles nos chamam de tudo quanto é aspecto negativo. Racista, nazista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico. Então acabou o debate de ideias. Eu não tenho como, né, uma pessoa me acusar de nazista e eu querer responder a ela que ela é... Não, olha só, não sou nazista não. Não, se eu fizer isso, eu vou estar caindo na armadilha da narrativa deles. É por isso que a sociedade está polarizada, devido à estratégia da esquerda, que não consegue mais vencer no argumento. Então, dessa parte das narrativas, isso daí sempre vai ocorrer. Por isso que é importante a pessoa conseguir entender que é importantíssimo a fonte com a qual ela se alimenta de informação. Quem que ela segue nas redes sociais? Qual é o jornalista que ela ouve? Qual é a pessoa, o político referência dela dentro do Congresso? Então, a partir daí, você consegue ver se essa pessoa estará bem ou mal informada. Bem informada, vendo mais verdade, ou mal informada, escutando muita narrativa e fake news. Mas cabe ao cidadão fazê-lo. Não cabe a ninguém do Estado achar que é o papai ou a mamãe do cidadão e dizer a ele que ele pode escutar essa, mas não aquela voz. É por isso que nós defendemos a liberdade, enquanto o governo que aí está, o Lula defende uma regulamentação das redes sociais e acabou de criar um decreto falando na prática na criação do chamado Ministério da Verdade, previsto lá atrás no livro do George Orwell, né, o 1984, tornando-se realidade agora. E eu aproveito até o gancho para dizer isso, Joana. O governo Lula, ele deseja as tarifas, ele faz de tudo para ter essas tarifas. Por quê? Porque eles têm um feedback, eles têm um retorno positivo daquela primeira tarifa lá de trás, quando o Trump aplicou o Brasil e o Lula oscilou positivamente 2 ou 3 pontos nas pesquisas de aprovação. Então ele acha que se ele tiver uma nova tarifa do Trump, vai dar ao Lula a oportunidade dele voltar com aquele discurso de defender os brasileiros contra os imperialistas e yankees, de defender a soberania nacional. E é por isso que ele está tentando a todo custo fazê-lo. Como que ele faz isso?
desrespeitando o que muito provavelmente ele tratou com o próprio Donald Trump. Vou te dar um exemplo, Joana. É pauta crucial nos Estados Unidos a liberdade de expressão. Inclusive, o vice-presidente americano, ano passado, quando ele foi no fórum de maior audiência da Europa, em Munique, ele falou para vários líderes mundiais: ou compartilhamos os mesmos valores, ou não estamos no mesmo lado desta guerra. Ou seja, valores de liberdade de expressão, liberdade religiosa, respeito ao direito das mulheres, os valores que levaram os Estados Unidos, junto com o mundo livre, a derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O que o Lula faz hoje? Isso foi citado nas reuniões com essas autoridades quando estivemos lá. Ele cria o Ministério da Verdade. Ou seja, ele vai censurar as empresas americanas de rede social. E aí, o que os Estados Unidos pensam em fazer? Quando pensa em uma retaliação, o Donald Trump, por ser empresário, uma das primeiras coisas que vem à cabeça dele é tarifa. Mas finalizando essa resposta, Flávio Bolsonaro, mesmo que não seja responsável por essas tarifas, pois nos documentos americanos são taxativos, dentre elas dizer que as ordens secretas de censura de Moraes na eleição de 2022, uma falta de combate à corrupção, dentre outros fatores, é que estão gerando essa recomendação de tarifa, recomendação porque ainda falta o Trump assinar, essa recomendação de tarifa que é resultado da chamada Seção 301. Seção 301 é uma investigação que está ocorrendo há mais de um ano com foco no comércio Brasil e os Estados Unidos, para ver se há algum prejuízo às empresas americanas para se privilegiar empresas de outra nacionalidade. Então é isso daí que está em jogo, mas ainda assim o Flávio está lá. E qual é o fator Flávio que está impedindo nesse momento a aplicação de tarifas? É que o Flávio prometeu que, se for eleito presidente, e com convicção disse que será, Brasil e Estados Unidos vão sentar de igual para igual numa mesa e tratar de um acordo de livre comércio para beneficiar ambos os países. E assim não será mais necessário ser feitas novas tarifas. Ou seja, é igual o Bolsonaro, tratou direto com o Trump, quando o Bolsonaro era presidente, e evitou a tarifa em cima do nosso aço. É com diálogo e respeito. Não é com bravata aqui no Brasil, xingando o Trump de tudo quanto é coisa, e depois rastejando para chegar na Casa Branca, cavando reuniões através de intermediação de grandes empresários, para você tentar ludibriar o presidente Trump. Deputado, vou até inverter um pouco a nossa pauta, aproveitando o fim dessa sua resposta e um eventual governo Flávio Bolsonaro. O que é que vai acontecer a partir de 2 de janeiro, considerando uma vitória nas eleições, com as relações diplomáticas e econômicas com a China? Um recado até, para a gente tranquilizar o agro, ou para a gente tranquilizar de forma geral o setor produtivo brasileiro. Porque hoje a gente tem fato, e independentemente de ideologia, Estados Unidos aqui, China aqui, ambos brigando pela hegemonia econômica e geopolítica do mundo. E o Brasil faz negócio com os dois, e faz muito negócio com os dois. Então, qual é a visão dos senhores com relação a isso? Felipe, excelente pergunta. Nós atuaremos com pragmatismo. Sabe qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. O Brasil não tem que chegar nessa briga de cachorro grande, que não é a disputa brasileira, e tomar lado de um ou de outro. É claro que o Brasil tem muito mais laços tradicionalmente com os Estados Unidos, que sempre foi o nosso principal parceiro econômico, parceiro comercial. Só deixou de sê-lo a partir de 2009, quando no segundo governo Lula, a China ultrapassou os Estados Unidos. Então, se nós deixarmos a coisa se desenvolver de maneira natural, é claro que a gente vai aproveitar muita potencialidade que está do lado americano. E hoje em dia não é por razões ideológicas. O Lula escolhe a China por razões ideológicas, não por razões comerciais ou razões de interesse dos brasileiros. O que o presidente estadista tem que fazer? Tem que sentar e conversar com ambos os países. A gente não vai cortar comércio com nenhum desses dois. E todos que quiserem investir no Brasil ou quiserem trazer as suas empresas para gerar emprego aqui com mão de obra brasileira, não é o que a China está fazendo, porque a China ela bota o seu capital, abre fábricas como, por exemplo, a da BYD na China, coloca empresários chineses, lucra e depois reverte esse lucro a favor da China. Aí não. Aí o Brasil não fica com dinheiro e nem com a mão de obra. Aí é tratamento quase como de colônia. Isso que eu não estou entrando nem na questão dos direitos trabalhistas, que são, segundo o Ministério Público do Trabalho, tem muita coisa ali acontecendo na Bahia análoga à escravidão.
Então, o que nós queremos é trazer sempre o melhor aspecto para o brasileiro. Eu quero que o agro continue vendendo para a China, eu quero comercializar minerais com os Estados Unidos e, sempre que possível, agregando valor. Por exemplo, do agro. Por que a gente manda sempre o grão de soja in natura para a China? Por que a gente não tem uma política de Estado que incentive a gente trazer o maquinário para esmagar a soja e dali fazer o óleo, fazer o farelo, fazer outros produtos e abrir um leque de possibilidades para comercializar esses produtos com cerca de 100 países pelo mundo? Porque quem compra a soja bruta do Brasil é só a China. Se a gente conseguir agregar valor ao nosso produto, a gente vai abrir um leque para 100 países e muito mais dinheiro vai entrar no Brasil, porque é produto agregado. É muito mais caro o óleo, o produto processado, do que o grão in natura. Da mesma maneira, o mineral que os Estados Unidos está pagando muito acima do preço de mercado, as chamadas terras raras. Por que a gente vai vender terras raras in natura e não vai, tirar proveito dessa disputa entre Estados Unidos e China e trazer a tecnologia americana ou mesmo chinesa para fazer a separação desses minerais, que é o que tem de mais importante nesse assunto de terras raras? Quando você separa e consegue ter o refino desses minerais, você comercializa ele com vários países, mas também até com os Estados Unidos, agregando mais valor a esses metais preciosos. Então, essa é a visão que a gente tem que ter enquanto país. É a visão que fez o Brasil, nos anos 70 e 80, saltar da 48ª nona economia do mundo para a nona economia do mundo. A gente tem que fazer mais uma revolução, não só dentro do agro, que já atravessou um caminho muito grande com Alisson Paulinelli e chegou num oásis atualmente, mas dá para fazer mais, como também, finalizando, fazer isso com as nossas indústrias, que a todo momento o setor de indústrias do Brasil está encolhendo. Não, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que colocar a tecnologia de ponta aqui e desenvolver o nosso país. Eduardo, tem algumas questões ainda que gostaríamos de tratar com o senhor e de perguntar. Vou até pedir para sermos um pouquinho mais concisos na resposta, por gentileza, para que a gente consiga abraçar todas estas questões. Não tem problema. Até porque nenhum. O deputado tem que atender a criança de casa também, porque a gente ouviu ela se manifestando. Não sei se ela discordou de algum ponto da entrevista, né, deputado? Mas enfim, vamos lá. Não, está na porta aqui. O segundo acordou, estava na porta aqui. Está aguardando. Eduardo, então voltando um pouco na questão das narrativas, quero falar com o senhor sobre a produção do filme Dark Horse. Duas perguntas bem diretas. O dinheiro da produção do filme serviu de fato para produzir o filme, ao risco de, procurando o caminho, fazendo o caminho inverso do dinheiro, descobrir que ele foi usado com outra finalidade? E a segunda pergunta é: ouvi muito suas entrevistas do seu irmão e pré-candidato Flávio Bolsonaro justificando a relação que tem ou que tiveram com Daniel Worcaro. Se foi uma relação estritamente comercial para o financiamento do filme, por que não admitir desde o início do escândalo do Banco Master, que era um conhecido e que havia essas relações? Por que negar de início essa relação com Daniel Worcaro, se ela aconteceu dentro das 4 linhas? Vamos lá, muito boa pergunta também, Joana. Eu não entendo por qual motivo, as pessoas partem da desconfiança que nós agimos de má fé. O dinheiro foi investido no filme e o filme foi feito. A gente está falando de um grande filme com estrelas reconhecidas internacionalmente, são pessoas que trabalham com frequência no Hollywood. Eu não estou nem falando só do Jim Caviezel, que é simplesmente o maior ator do espectro da direita, hoje em dia, identificado com a direita, e vai protagonizar o maior líder político do país, que é Jair Messias Bolsonaro, como também todo um elenco. Pessoas que trabalharam em filmes como X-Men, Missão Impossível, Prison Break, dentre outros grandes sucessos. Então, é claro que é um filme de padrão internacional. Pela primeira vez o Brasil vai fazer um filme de padrão internacional